Irmão, vocês moram no meu coração. Amém? Um carinho muito grande, que meu pai tem uma história aqui, né? E é uma bênção estar aqui com os irmãos. Amém? Lucas capítulo 15. Vamos ler o versículo 7. Depois o versículo 10. E depois o 32. Diz assim no 7: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 32: Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Senhor, nós estamos debruçados diante da tua palavra. Que entre a boca de quem prega e o ouvido de quem ouve, esteja o Espírito Santo nos convencendo de toda a verdade da sua palavra. Aviva-nos, renova-nos, encha-nos pelo poder da tua palavra. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, por favor. Antes de eu entrar na mensagem, deixa eu usar 2 minutinhos para contar um testemunho para os irmãos. Essa semana fez um mês que eu, infelizmente, estava internado e Deus operou um grande milagre, meus irmãos. Eu sofro com umas dores no joelho e passei com 3 ortopedistas diferentes, e um deles falou para mim: bom, seu problema é crônico, não tem cura, e você vai tomar um anti-inflamatório aí, toda vez que o joelho doer, você toma. Aí eu tomei todo dia, diflofenac todo dia, uns 3 meses. E aí o que aconteceu? Que deu problema no fígado. O fígado começou a diminuir, saiu um pedaço do fígado, ia para a vesícula e a vesícula empedrou. E aí deu dores, porque soltou uma pedra da vesícula e eu fiquei com muitas dores, insuportáveis. Fui 3 vezes ao hospital e na terceira vez me internaram. E lá no quarto eles fizeram bastante exames e o exame concluiu que eu estava internado por conta de uma hepatite medicamentosa e por uma pedra que eles não sabiam o que ia fazer. O médico ia no quarto e falava para mim: Rodrigo, nós vamos ter que ver se nós vamos fazer, se a gente vai operar para tirar ela, porque ela não pode ficar aí. Aí os irmãos começaram a orar por mim, muita gente orou por mim, e numa quarta-feira o médico entrou no quarto e falou: Rodrigo, eu não sei o que aconteceu, mas a pedra que estava aí sumiu. Eu sempre digo nas igrejas, né? Eu disse para ele: doutor, tem muita gente orando por mim. Irmãos, ore, porque a oração tem poder. Aí na quinta eu recebi alta, depois de uma semana eu voltei a trabalhar, e graças a Deus estou bem. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bem, meus irmãos, hoje está um dia bem evangelístico, não é? O encerramento da escola falou sobre a grande comissão. Nós tivemos ali no Jardim de Silva com os jovens um treinamento evangelístico. Aqui no Acaso teve um culto evangelístico. E a gente não pode correr dessa ideal que o Senhor colocou para nós hoje. Por isso, eu li Lucas capítulo de número 15. Lucas 15 é muito interessante, porque Jesus, ele vem ensinando e pregando. E quem era Jesus? Jesus era o carpinteiro. Mas não só isso, ele era o mestre. Ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Para escriba e fariseu, era muito difícil ouvir Jesus, porque geralmente, para ser escriba e fariseu, necessitava conhecer muito a lei mosaica, necessitava ser praticamente um gênio da lei de Moisés, se conhecia de tudo
as letras, todos os miúdos. E Jesus começa o seu ministério muito novo, com 30 anos de idade. Para os irmãos terem uma ideia, eu tenho 33, então Jesus começou mais novo que eu. É verdade, estava terminando a minha idade. E para escriba e fariseu ouvir um moço novo, trazendo uma mensagem que para eles era nova, não era fácil. Por que não era fácil? Porque a característica, primeiro, de um escriba, perceba aqui no versículo 1 do capítulo 15, diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas não só eles, preste atenção, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Escriba e fariseu não aceitava se assentar com pecadores e com publicanos. O publicano era um cobrador de impostos. Sabe hoje aquela telemarketing chata que às vezes fica ligando? Naquela época não tinha telemarketing, era uma pessoa que vinha para te cobrar. E o publicano, ele era rude, sem educação, às vezes era maldoso. Não só isso, era agressivo. As pessoas queriam distância de um publicano. Pecadores não era muito bem visto para um judeu andar com eles. Um pecador que não seguia as leis de Moisés. O fariseu, em primeiro lugar, ele tinha como padrão mostrar que ele era melhor do que as pessoas. Ele se exibia na sua oratória, ele se exibia na sua vestimenta, e ele queria mostrar para toda a sociedade que ele era um santo intocável. O escriba, ele era isso tudo que eu disse, e um pouco mais além, porque ele era um professor de fariseu. Então essas duas classes religiosas estavam murmurando entre si, porque o Jesus, o Messias, o carpinteiro, filho de José, era diferente deles. Ele se assentava com o pecador, ele se assentava com o publicano, ele respeitava as crianças, ele escolheu como discípulo 12 homens simples, que ninguém dava nada. Então, para o fariseu e o escriba aceitar Jesus, era inegociável, eles não aceitavam. Eles diziam: esse daí clama e prega por Beelzebul, fala por demônios. E o texto diz que eles murmuravam, ou seja, uma murmuração acontece primeiro no coração, segundo, eles ajuntam um grupinho para murmurar. Meu Deus, coisa ruim é gente murmuradora, irmão, não é verdade? Não é fácil andar com gente murmuradora, mas Jesus, com toda a sabedoria, ele não chega no escriba e fariseu e diz assim: ó, vocês estão fazendo errado, vocês não podem fazer isso. Não, negativo. O que Jesus faz? Ele atende os publicanos, ele atende os fariseus, ele atende os pecadores, ele atende os escribas em 3 parábolas. Veja bem, a palavra de Deus atende rico, pobre, necessitado, pecador, quem está bem, quem está mal, quem está doente, quem está passando a melhor fase da vida ou a pior fase da vida. Nós não entendemos esse mistério, mas o apóstolo Paulo ele diz: a palavra de Deus é loucura para o que perece, mas para nós que somos salvos é um poder de Deus. Irmão, às vezes a gente sobe aqui, ou fazemos o evangelismo, como foi feito hoje, pegamos o microfone e declaramos Jesus. Aparentemente parece que ninguém está ouvindo, mas a voz que sai dos nossos
lábios, que é ministrando a palavra de Deus, alcança corações, alcança vidas que a gente nem imagina. É verdade. Não é a oratória do pregador, não é a eloquência do pregador, mas é o Espírito Santo que revela a palavra para o pregador. Eu posso ser gago, mas eu ainda posso pregar. Eu posso ser simples, mas eu ainda posso pregar. Eu posso subir no púlpito, me tremer todo, mas o que vale é a Bíblia, é a palavra pregada, porque o Espírito Santo se responsabiliza pela sua palavra. Então pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um obreiro, um pastor, um membro, a palavra não volta vazia. E ele propõe 3 parábolas, meus irmãos, muito conhecido da gente esse texto. A primeira parábola é uma parábola muito bonita e tem um mistério aqui muito valioso. Jesus começa dizendo o seguinte: existia um homem, pastor de ovelhas, tinha 100 ovelhas, e olha onde esse pastor estava. Que homem entre vós tem 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Glória a Deus. Veja que Jesus começa dizendo o seguinte, uma mensagem pastoral: esse que vos fala é aquele que conhece todo o seu rebanho. Esse que vos fala é aquele que conhece o seu nome, a sua idade, o seu CPF, aonde você mora. Esse que vos fala é aquele que viu você nascer e sabe o dia que você vai morrer. Esse que vos fala é aquele que vai te encontrar na glória, vai sentar à destra dele e vai te revelar mistérios maravilhosos. Esse que vos fala é o dono da igreja, o dono da obra. Esse que vos fala é aquele que tem poder para matar, para reviver. Esse que vos fala é o que edificou a igreja sobre uma pedra, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. É este o pastor que sabe que ele pode deixar 99 crentes primeiro no deserto e ir atrás de ovelha perdida. Por quê? Porque quem é ovelha conhece a voz do seu pastor e é obediente a ele. Glória a Deus. Se Jesus falasse, é momento de prova, é momento de deserto, você fica lá dando glória a Deus, porque foi Jesus que falou que você tem que passar. Sai o pastor para buscar uma ovelha e deixa 99 no deserto. Eu fiquei perguntando para Deus, o pastor não poderia ter voltado para o pasto, aonde tem segurança, aonde tem cerca, e ter deixado 99? Poderia, mas ele, por uma que se perdeu, não perde tempo de voltar ao lugar seguro, deixa as 99 no deserto e sabe que ele volta com uma e as 99 estão seguras mesmo no deserto. Irmão, presta bem atenção. Louvado é o teu nome. Esse texto tem 2 públicos-alvo. Então Jesus está pregando para 99 convertidos e para alguns que representavam os que não eram convertidos. O que Jesus está querendo dizer nessa primeira parábola? O escriba e fariseu, vocês têm que parar de murmurar e entender que quem manda aqui sou eu. Escriba e fariseu, fica na posição, porque eu vim buscar os perdidos. Glória a Deus. Escriba e fariseu, vocês são 99, então fica quietinho, porque o pastor vai ir buscar. E o texto diz assim, veja que coisa maravilhosa: e achando a ovelha perdida, a pôs sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando em casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmão, sabe o que é incrível
obra do Senhor é que, se tiver alguma ovelha desgarrada, para Ele tem valor. Se tiver alguma ovelha perdida, que na minha ótica não tem mais como acontecer algum milagre, alguma solução, Ele ainda olha para a ovelha e diz: vou buscar, vou mandar alguém, Ele toca no coração de alguém coloca o joelho no chão, Ele toca no coração de outra pessoa, a pessoa se levanta, vai ao encontro, e quando eu que não acreditava, tem que glorificar, porque salvou, está no nosso meio, fruto, porque a obra é dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és tremendo, Jesus. Eu estava em casa hoje lendo esse texto e me lembrei da época da escola, primeiro ano, tinha um rapaz lá terrível, usuário de droga, era trombadinha, era uma coisa louca. E eu me lembro que eu levei uma Bíblia que estava bem acabadinha, e eu dei para ele a Bíblia na escola. Passou um tempo, a gente acabou a escola, ele me mandou um zap, não sei nem com quem ele tinha pegado o meu telefone. Ele falou: você lembra desta Bíblia? Eu me lembro. Hoje eu sou um crente convertido, sou um presbítero, me casei e tenho um filho. Ô irmão, você fala hoje, mas para você não aconteceu nada. Mas quem se responsabiliza pela semente é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter entrado aqui hoje nesse culto evangelístico, alguém no seu coração, e Jesus está dizendo para você hoje: só lança a semente, não desista, continua orando. Você faz parte da 99 que está segura, mesmo no deserto, e Jesus vai resgatar a ovelha perdida. Só quem crê nessa palavra, glorifica o nome do Senhor. Digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, qual era a primeira lição que Jesus estava dando? Pecadores que estão aqui, eu vim atrás de vocês. Publicanos que estão aqui, eu vim por vocês. Escriba e fariseu, já que vocês não precisam de arrependimento, eu vou buscar quem precisa. Segunda lição: uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata, tinha muito zelo e carinho, guardava aquilo com muito apreço, e ela perde uma dessas moedas. É interessante que o texto fala o seguinte: o que Jesus falou? Primeiro, ela acende a luz. Segundo, ela varre a casa. E terceiro, ela busca com diligência até achar. Qual a lição que Jesus está dando? Abra a mente e seja iluminado pela palavra de Deus. Limpa a casa, o templo de qualquer impureza, porque às vezes é necessário uma limpezinha. Ô irmão, esse que vos fala não é melhor do que vocês. Tem hora que a gente vai orar e a gente olha para nós mesmos e Jesus disse: eu preciso limpar teu coração. Tem alguma coisa na sua vida, alguma área que precisa de limpeza. Então, acende a luz da oração, acende a luz do arrependimento, acende a luz da quebra do orgulho, porque você é pó e do pó você vai voltar. Olha para dentro de você e perceba que o templo, a casa, precisa ser limpa e arrumada. Quando a casa está limpa, fica mais fácil para a gente buscar com diligência. Ou seja, a luz se acendeu, reconhecimento próprio, limpou a casa. Agora começa a busca, reconhecimento de quem somos, olhar para dentro de nós, limpar toda a sujeira. E aí eu digo: Senhor, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde
aonde eu preciso visitar. Pastor, me ajude em oração, porque eu preciso entender o que Deus tem para a minha vida. A casa já está limpa, eu já reconheci quem eu sou, eu entendo que Jesus perdoa os meus pecados, estou com o coração aberto na presença de Deus. Aí Jesus diz, olha para nós, diz, está do jeito que eu gosto, eu vou derramar da minha presença, eu vou levantar com ousadia, eu vou usar com autoridade para a minha obra. Veja, e achando-a, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Irmão, você percebeu uma coisa? Que nas duas primeiras parábolas houve festa. Quando foi que a festa chegou? Quando o que estava perdido foi achado. Veja, lembra que são dois públicos. O primeiro é almas, e o segundo, Jesus está querendo que fariseus e escribas se arrependam e voltem para a simplicidade do Evangelho. O Evangelho não é complicado. Jesus, ele deixa tudo muito simples para a gente entender uma base. Ele é Deus, nós somos servos. Ele quem manda, eu sou obediente. Ele que merece glória e eu sou o portador de dar glória para Ele. Glória a Deus. É Ele quem guia e eu que obedeço. É Ele quem corrige e eu sou corrigido. Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E por último, para nós finalizarmos, ele dá uma explanação melhor. Ele quer dar detalhes na história de um pai e dois filhos. Por quê? Este pai é Deus. O primeiro filho são os pecadores e publicanos. O segundo filho são escribas e fariseus. Primeiro, ele começa dizendo uma coisa muito importante. Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço dele disse ao pai, dai-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Irmãos, primeiro, surgiu no coração do filho um desejo. Qual que era? Eu preciso ter a minha parte da herança. Porque como é que funciona? Nós estamos dentro de um contexto judaico. E esse contexto funciona da seguinte maneira: o pai sempre tem herança para passar para o filho, principalmente quando o pai é rico. E o filho que está debaixo da autoridade do pai tem três objetos que o pai dá para ele que o destaca. Primeiro, roupa. A roupa do filho sempre tem que ser igual à roupa do pai. Judeu é assim. O filho sempre se veste igual ao pai. Segundo, o pai dá sandálias para o filho, representando o quê? Se o pai não está, aonde o filho está, é como se o pai tivesse. Terceiro, o anel do pacto de pai com filho. Então todo judeu dá roupa parecida para o filho, sandálias que representam o pai e anel que representa o pacto de pai e filho. O dia que você morrer, pai, o filho tem um anel que representa a herança que ele tem que receber. Então perceba que o filho diz assim: pai, dá-me a minha parte da herança. Veja bem, em poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Há uma cláusula na cultura judia que diz o seguinte: se o filho sair da casa do pai antes de receber a herança, ou, segundo a cláusula, ele pedindo a herança e mesmo
quiser sair, o pai é obrigado a tirar dele a roupa, a sandália e o anel. Ele não se veste mais igual ao pai. Ele não representa mais o pai aonde ele anda. E ele perde o pacto de filho e de pai. Então, quando o filho sai da casa do pai, ele perde característica de pai. Ele perde o pacto com o pai. E ele não anda mais como o pai quer que ele anda. E o texto diz que, nesta situação, ele gasta toda a sua herança com meretrizes, nas noites da vida. E olha só que interessante, o texto diz que, depois que ele gastou tudo, houve fome. Sabe por quê? O inimigo dá a oportunidade de você achar que está tudo bem. O inimigo dá a oportunidade, dá o mundo para as pessoas, para dizer: aqui eu te dou tudo. Quando a pessoa perde tudo, para acabar de vez, ele tira tudo. Ele tira tudo. Porque o inimigo, o ladrão, ele não veio para fazer outra coisa senão para matar, roubar e destruir. Então ele causa uma ilusão na vida das pessoas, de que a pessoa está bem, de que a pessoa não precisa de ninguém. E aonde no silêncio das noites, depois daquela ressaca, depois de usar aquelas drogas todas, ou então vamos mais além, a pessoa às vezes é muito rica, como jogador de futebol, como empresário. Aí o dinheiro dela não tem mais solução. Ela já comprou tudo, não tem mais dinheiro para comprar avião, não tem mais dinheiro para comprar mais carro, não tem mais dinheiro porque tudo que ela precisava ela já comprou, e ela percebe que ela está vazia. E o inimigo não alimenta ninguém. A única fonte de alimento para a nossa alma se chama Palavra de Deus. Sabe o que é gostoso de ser um crente? Que a gente não precisa ter muita coisa, porque a gente já tem tudo, e tudo é o Espírito Santo que mora no nosso coração. Você já reparou que às vezes a gente nem liga, não é sério isso aqui, o crente de verdade nem liga para ter muita coisa. Às vezes manda uma casinha simples, um aluguelzinho simples, às vezes até casa própria, mas simplesinha. Mas o que tem dentro da tua casa, o mundo não tem paz, alegria, tranquilidade, presença do Espírito Santo, júbilo na alma. Nós ligamos o hino dentro do carro, dá vontade de falar em línguas estranhas, de glorificar o nome do Senhor. Eu vou trabalhar de bicicleta, pastor Davi, pastor Sara. E outro dia eu estava cantando um louvor. Aí, irmão, eu falei isso para minha esposa, na outra igreja que eu estava pregando. Parei no farol, aí o irmão parou, nem sabia. Ele: Pai do Senhor, vaso. Eu: Pai do Senhor, querido, você estava cantando aí, me deu uma alegria dentro do carro, rapaz. O irmão começou a falar língua estranha, farol abriu. Deus te abençoe, e ela no mistério com minha sopa. Crente é assim, irmão. A vida não tem nada, mas tem uma alegria dentro do nosso coração. É uma alegria contagiante, é uma paz na alma. A gente às vezes está internado, como eu digo, mas a tranquilidade nem uma dor é saber que Deus está lá naquele ambiente com a gente. Às vezes passando uma prova, uma perda, perdemos alguém. Os irmãos sabem a história aqui que nós perdemos uma irmãzinha. Não foi fácil, mas o Espírito Santo estava dentro da nossa casa, segurando a mão e dizendo: levanta, porque eu estou com vocês. Há um vazio na alma de quem está aí fora, mas quem está dentro da presença é completamente grato e cheio da graça e da presença de Deus. Amanhã é segunda-feira, sabe o que é bacana? Está todo mundo reclamando do serviço, você chega com um sorriso no rosto. O povo: esse é com dona brava, você esse é com dona abençoada. Mas por que essa alegria toda? Rapaz, eu estava num culto ontem lá na igreja e foi uma coisa boa. Pode reparar, 2 ímpios conversando segunda-feira. Rapaz, bebida, uma ressaca, coisa da brava. 2 crentes conversando. O culto lá de domingo foi uma bênção. Aí eu falei: ih, rapaz, você não sabe o que aconteceu lá na igreja.
porcos, era resto de outros animais, principalmente coisas podres que jogavam para os porcos comerem. Quando o filho olhou para aquilo e desejou comer, aqui está a coisa mais linda desse texto: até os empregados da casa do meu pai comem pão à vontade. Meu Deus. Vou repetir: até os empregados da casa do meu pai têm pão em abundância. Deu fome, vai lá e come. Deu sede, vai lá e bebe. Pode até não ter um salário, mas tem pão e água, tem comida boa, e o melhor, tem a presença do Pai. Ô irmão, enquanto o mundão está clamando por misericórdia, a gente tem condição de pegar o pão da vida daqui, sair lá fora e dizer: eu conheço um lugar que tem pão em abundância para você comer, tem vida para você, tem alegria para você. Sai dessa situação e vem comigo conhecer o que Jesus tem para lhe oferecer. Até na casa do meu pai, o mais pequeno dos empregados come à vontade, e eu que sou filho, estou aqui padecendo fome. Ele sai: eu vou me levantar-me-ei desta posição que eu estou, e vou ao encontro do meu pai. E quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Ô irmão, eu sei que ninguém aqui desviou, graças a Deus por isso, mas um sentimento muito profundo que tem que haver no nosso coração é entender: Senhor, eu não sou ninguém, eu estou aqui graças ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. O ano passado eu fui consagrado para presbítero, e eu cheguei em casa muito feliz. E aí, aquele domingão, eu tinha um cochilo, porque sempre no trabalho, né? Eu levantei, fui lá na área, muito feliz. E o Senhor falou comigo: não é porque você subiu que você é o melhor, agora você desce mais um degrau. Eu falei: amém, Jesus. Na escala de Deus, quanto mais Ele te eleva, mais baixo você desce para servir. Na escala de Deus, quanto mais alto Ele te coloca, Ele também diz para você: agora mais alto é o serviço. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Por quê? Porque deseja o serviço. É verdade. O que é a grande comissão? Ide por todo mundo pregando o Evangelho. E toda criatura não quer dizer que você vai pregar para um cachorro ou algum outro tipo. Toda criatura é todo homem, mulher, raça, língua, cor, independente, razão social. Você prega para todos, para toda raça, para todo mundo. Por quê? Porque quanto mais alto eu acho que eu estou, aí eu desço mais para servir no reino de Deus. Veja: levantar-me e irei ter com meu pai. Quando o filho chega na casa do pai, é muito interessante isso aqui. Todo o tempo que o filho estava longe, o pai estava na porta e na janela aguardando o dia do retorno. Todo esse tempo que o filho gastou a herança, o pai já estava preparando a roupa, preparando o anel e preparando de novo a sandália. O dia que o meu filho voltar, ele vai ter uma surpresa. O filho entra na casa do pai. O texto vai dizer que o pai não espera ele chegar. Ele vai ao encontro e abraça o filho sujo, o filho fedido, o filho perdido. O pai não quer saber de nada. Vem cá, você é o
Ele mais uma vez se veste como pai, ele mais uma vez vai andar como pai, e ele mais uma vez tem pacto comigo de pai e de filho. E ó, terminar, vamos matar um cordeiro, o primeiro, o mais lindo, o mais puro, e vamos dar uma festa, porque este meu filho que estava perdido foi achado. Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E quando eu e você não merecíamos tal salvação, ele morre na cruz por nós. Ele é o cordeiro imaculado do Pai. E hoje nós estamos aqui, irmãos, sabe como? Com as nossas vestes limpas, porque o sangue do cordeiro foi vertido na cruz do Calvário. Gente, todas as vezes que a gente ouve Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim, é motivo para a gente alegrar o nosso coração, porque eu não merecia, mas Ele escolheu morrer para me dar a salvação. E para mim finalizar, que já estou com 5 minutos atrasado, o filho mais velho, o que aconteceu com ele? Ficou com ciúme. Chegou perto da casa, depois do trabalho, viu aquela festa, aquela coisa bonita. E o que está acontecendo aqui? Chamou um criado e falou: está vendo? Seu irmão, rapaz, voltou para a casa do seu pai, está dando uma festa, mandou matar um cordeiro. Mas como é que é? Chama meu pai lá. O pai veio: ô pai, estou tanto tempo trabalhando com o senhor, nunca desobedeci uma ordem sua. O senhor mata o cordeiro, parece teu filho que saiu e está voltando para mim. Qual a resposta do pai? Ô filho, tudo que eu tenho é teu. A hora que você quiser, você pode matar um cordeiro e dar uma festa. A hora que você quiser, você pode chamar os seus amigos e festejar. Tudo que está aqui é teu. O que Jesus estava explicando? Para quem era pecador, para quem era publicano, pode vir, eu aceito vocês. E para quem estava murmurando, ele estava dizendo o seguinte: ó, vocês já estão dentro, desfruta da maneira correta. Qual é a mensagem hoje? Se há alguém aqui nesta noite desviado, ou que ainda não aceitou Jesus, essa casa é para você. E para mim, Rodrigo, que já estou dentro, não reclama, apenas desfruta, porque tudo que tem no reino é para você. Ganha quem aceita Jesus e ganha quem está dentro. Tem festa para quem aceita, e se você quiser, você pode fazer uma festa cheia do Espírito Santo de Deus, porque o reino é nosso. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos, e foi um prazer estar com os irmãos aqui nesta noite. Agradeço a oportunidade.